Seja muito bem-vindo ao curso Terapia Capilar Free. E na aula de hoje vamos abordar o tema reconstrução de barba. Vamos falar desde as principais disfunções que acometem a barba, como também seus tratamentos. E para quem vem assistindo meus vídeos, me segue no YouTube, percebeu que faz um tempão que eu não gravo nenhuma aula. Eu estava passando por alguns probleminhas pessoais e tinha parado realmente. Só que vi bastante comentário de vocês que me estimularam a gravar novos vídeos, dizendo que eu estou de alguma forma ajudando vocês. Então, vamos lá para a aula. Essa aula vai ser dividida em umas 2 ou 3 partes, porque ela é bem ampla. A gente vai falar dos tratamentos também, das principais alopécias da barba. Então vai ser uma aula bem grande. Vamos falar um pouco sobre a simbologia da barba. Ao longo da história, a barba tem sido um símbolo poderoso, carregado de significados que ultrapassam a estética. Em muitas culturas antigas, ela representava sabedoria, virilidade e autoridade, sendo associada a figuras como profetas, reis e filósofos. No contexto espiritual, a barba também era vista como um sinal de conexão com o divino, refletindo uma vida de contemplação e respeito às leis naturais. Em outras épocas e culturas, o uso ou ausência dela podia indicar rebeldia, status social ou até pureza religiosa. Assim, a barba se transforma em um verdadeiro código simbólico, capaz de expressar identidade, crenças e valores sem necessidade de palavras. Continuando falando sobre a simbologia da barba, vamos ver aqui essas figuras que são essa galera aqui que termina, servindo de modelo para que os nossos clientes queiram ficar desse modo, que é um pouco difícil. E veja a mudança do Messi, como a barba terminou por deixar o rosto dele esteticamente mais legal, esteticamente ficou bem mais afilado. Então a barba tem sim os seus benefícios para os homens. No século XXI, a barba passou a representar não apenas virilidade e maturidade, mas também estilo, autoconfiança e charme masculino. Diversos estudos indicam que atualmente homens com barba são frequentemente percebidos como mais atraentes, confiáveis e dominantes em comparação aos que mantêm o rosto liso. Essa tendência é reforçada por personalidades populares do cinema, da moda e das redes sociais, cujas barbas se tornaram marcas registradas de um visual forte e ao mesmo tempo sofisticado. Tem um estudo aí que comprova que as mulheres, a grande maioria das mulheres, se sente mais atraídas por homens com barbas. Vamos falar aqui da jornada da barba. Os primeiros fios, eles começam a se desenvolver nos 14 a 16 anos, com pico nos 15 anos de idade. Isso acontece devido à puberdade. Vamos entender o que passa na puberdade, o que acontece na puberdade. É na puberdade que está acontecendo um processo de transição entre a fase de criança para a fase adulta, onde acontece um aumento dos hormônios sexuais. Com esse aumento desses hormônios, a glândula dos testículos ela aumenta, o pênis também aumenta, começa a engrossar a voz, uma mudança na voz, começa também a nascer pelos pubianos, começa a nascer pelos nas costas, nas axilas, e são por esse aumento dos testículos, que aumenta os hormônios sexuais, que são os androgênios, que um dos androgênios que mais afeta o crescimento da barba, esse desenvolvimento da barba, é a testosterona. Então, com a maior produção de testosterona, até o processo que essa testosterona vai percorrer a corrente sanguínea e vai chegar nesses fios da barba, vai fazer com que esses fios, que antes eram esses fiozinhos aqui velos, os fios velos são esses fios bem fininhos, vou falar logo mais sobre eles, eles se desenvolvam, eles engrossem, eles ganham espessura. Isso devido à testosterona. E existe um local específico que se inicia o crescimento da barba. Primeiro ele começa a nascer aqui no bigode, como a gente está vendo nessa figura.
A gente até lembra, né, de algum parente da gente, algum sobrinho, filho, ficar com esse bigodinho aqui fininho, os fiozinhos bem fininhos. Depois passa para a costeleta, começa a engrossar os fios da costeleta, depois os fios do cavanhaque, bochecha e por último aqui a região da barba. Só que não basta um aumento de testosterona, para que se desenvolva a barba. Também há a presença da carga genética, uma predisposição genética. Porque assim, eu sou homem, tenho bastante testosterona, faz um exame lá de testosterona livre, tá lá, testosterona no teto, só que o cara não tem barba. Porque também necessita dessa carga genética para esse desenvolvimento da barba. Vamos falar agora dos fios velhos, que, vamos supor, aqui está cheio de fios velhos nessa barba aqui. A gente não está vendo, mas se colocasse um microscópio, um tricoscópio, e veria na imagem muitos fios velhos nessa região. Só que precisou da testosterona para chegar a esse ponto aqui. Fios velhos. Tem aulas anteriores minhas que falam sobre fios velhos direitinho. Mas vamos lá. São esses fios aqui bem fininhos, que tem as características de ser uns fios finos, que eles não crescem, eles não ganham espessura, eles não têm cor, tá vendo? Eles são assim bem fininhos. E a sua localização é em todo o corpo, não é apenas em uma região, é em todo o corpo, menos na palma das mãos, nos lábios, e em algumas regiões íntimas também não temos fios velhos. E a função dele, ele faz meio que uma proteção contra agentes que são nocivos à saúde e também ajuda na regulação térmica, que é o suor da gente vai sendo liberado e ele vai acumulando aqui e vai ajudando nesse processo de evaporação. Nas mulheres, esses fios velhos em algumas regiões vão se desenvolver para fios terminais graças ao ovário, os ovários. Desculpa pelo barulho aqui, porque na minha rua essa hora tá complicado. Depois dos fios velhos, né? Aqui tá os fios velhos. Entrou em contato com a testosterona, como é no caso da barba do homem. Ele passa para fios terminais, se transforma em fios terminais. As características são fios mais grossos, que têm condições de crescerem, de se alongarem. São pigmentados, tá vendo? Tem cor, coisa que os velhos não têm cor. A localização dos fios terminais são nas costas, aqui na barba, axilas, pelos pubianos e couro cabeludo. Função também é exalar essa masculinidade do homem, proteção contra raios UV, ajuda para dissipar a temperatura do corpo, né? O calor, você sua, a mesma coisa. E coisa interessante é que no couro cabeludo... Ô Lucas, vai pro quarto, deita lá no quarto do ar-condicionado, vai que eu tô... Bota no baixinho, Lucas, no baixinho. No 1. No 1 tem. Por quê? O outro mais fraco. É que eu tô gravando uma aula, Lucas. Deixa eu acabar de gravar a aula aqui, viu? No quarto. E uma coisa interessante que vale a pena frisar para vocês é que no couro cabeludo existe 12 fios terminais para um vélus. Então, se você estiver fazendo uma tricoscopia e encontrar muitos fios velhos naquela região do tricoscópio, você vai logo ligar a alopecia androgenética, porque é nesses casos que a quantidade de fios velhos aumenta. Dessa forma. Para a gente falar de ciclo da barba, é bom que a gente voltar e falar um pouco de ciclo capilar.
O ciclo capilar ele é dividido em 4 fases. Eram 3, mas agora se criou uma fase nova chamada fase exógena. A gente vai iniciar pela fase anágena, que é chamada de fase de crescimento. É aquele período em que o fio cresce de forma ininterrupta por 2 a 8 anos. O fio vai crescendo, você corta, mas ele não para de crescer, cresce, corta, você para, ele não cresce de crescer. Ele não para de crescer e não se desprende por esse período. 80% dos fios do nosso couro cabeludo está na fase anágena. Só que isso depende geneticamente a duração dessa fase. Exemplo, tem mulheres que o cabelo não consegue passar da região do ombro. Mesmo que ela deixe crescer, ele cresce. Quando chega na região do ombro, ele se desprende. Provavelmente essa mulher ela tem uma fase anágena de 2 anos. Só que tem mulheres que o cabelo chega fácil na região dos quadris. Então essa mulher deve ter uma fase anágena de 6, 7 anos. Cada indivíduo tem sua fase anágena de acordo com sua genética. Aqui vamos ver essa estrutura. Aqui está o fio de cabelo, né? O folículo. E aqui, tá vendo esse pontinho branquinho aqui, será rosinha? Ele é a papila dérmica. Enquanto estiver preso aqui essa região do bulbo, que é essa região maiorzinha aqui, enquanto estiver preso, ele está recebendo nutrientes que vêm aqui pelos vasos sanguíneos e pelos capilares. Esses vasinhos pequenininhos são chamados capilares. Está entregando os nutrientes. Quando ele começa a se desprender, vocês estão vendo aqui esse amarelinho aqui, está se desprendendo aqui. Esse processo de desprendimento dura 10 dias a 2 semanas. E 15% dos fios do nosso couro cabeludo está nessa fase. Ele começa a se desprender. Passando para a fase telógena, que é a terceira fase. É uma fase que é o desprendimento total. Você está vendo aqui que não tem mais nada preso. Só que mesmo tendo acontecido esse desprendimento total, o fio não cai. Ele entra na fase de repouso. Ele passa 90 dias, 3 meses. E 5% dos fios do nosso couro cabeludo se encontram nessa fase. Então, quando você vai lavar o seu cabelo, quando você encontra fios de cabelo no box, ali na escova, que acabou de se desprender, esse fio, ele tinha entrado nessa predisposição a cair há 90 dias atrás. 90 dias atrás, porque ele estava apenas solto aqui no seu couro cabeludo. Entendeu? Isso é bom entender isso porque às vezes você inicia um tratamento com um cliente e passa 15 dias e ele continua dizendo, meu cabelo continua caindo, mas está caindo porque ele estava previsto a cair há 90 dias atrás. Então não é com 15 dias de tratamento que vai fazer esse fio esse fio parar de cair. O tratamento vai estimular essa fase anágena aqui. Essa fase aqui é continuar crescendo por mais tempo. E por último, a fase exógena, que é a fase onde nesse momento de desprendimento já começa a nascer outro fio embaixo. Meio que empurra ele e já vem nascendo outro. E por fim a fase anágena de novo se repete. Esse é o ciclo capilar. Tá aqui, ó. Ciclo capilar, primeira fase anágena, segunda fase catarse se desprendendo, a telógena se desprendendo totalmente e a exógena de novo. E esse ciclo continua. Já no ciclo de crescimento da barba, o processo é bem diferente. Vejam aqui. 2 a 8 anos a duração de crescimento, crescendo de forma ininterrupta. Já no ciclo de crescimento da barba, a fase anágena, que é a fase de crescimento, ela só dura de 4 a 14 semanas, que vai dar 3 meses e um pouquinho, mas pode chegar a durar só 4 semanas. Então, um indivíduo que tem uma fase anágena menor que 14 semanas, vamos supor 8 semanas, 2 meses,
Esse fiozinho dele só vai crescer por 2 meses e vai se desprender. Vai crescer por 2 meses e vai se desprender. Assim para sempre, porque é geneticamente dele. Então esse rapaz, ele nunca terá uma barba lenhador, mesmo que você estimule com todos os seus recursos. É bem difícil, você pode até estimular a fase anágena, mas não vai conseguir muita coisa. 65 a 75% dos fios da barba estão nessa fase anágena. Em comparação aqui de 4 a 14 semanas, o do couro cabeludo é de 2 a 8 anos, então cresce bastante. Já a fase catágena, que é aquela fase de transição, os estudos não revelam, ainda não se sabe. Provavelmente deve ser uma coisinha bem curtinha. Já a fase telógena, onde está 25 a 35% dos fios, que é aquele momento de desprendimento, já vem nascendo já outro embaixo, mas já é mais aquele momento que está se desprendendo mesmo. Já está solto, não está nesse desprendimento, está solto. Ele dura 10 a 18 semanas. Então, na barba desse indivíduo aqui, 25 a 35% dos fios dessa barba já estão soltos e vão cair quando atingirem essa data de 10 a 18 semanas. Entenderam? E a fase anágena de novo reinicia o ciclo, começa a nascer outro fio e o de cima desprende. Quanto maior a fase de crescimento, que é a fase anágena, mais comprida a barba pode ficar. Se um homem tem uma duração da fase anágena de 14 semanas, então quer dizer que a barba dele vai ser bem maior do que a de um cara que tem de 4 semanas. É basicamente isso. Por que algumas barbas são lisas e outras encaracoladas? Vamos ver aqui. O homem aqui de barba bem lisa, outro uma barba crespa e aqui uma barba bem crespa. Isso acontece graças à genética, né? A genética, lógico, e também ao nível de implantação do fio da barba, que é o mesmo mecanismo que acontece no couro cabeludo. Vamos ver. Morfologia da barba. Se um fio de cabelo ou de barba é implantado em linha reta, esse fio vai crescer aqui em linha reta e ele começa em linha reta a cair para o lado e vai ficando liso, nasce liso. Isso é o que acontece no couro cabeludo, tanto é que ele cresce para cima, com o peso ele cai para o lado e desce liso. Se esse fio ele é implantado já meio com essa curvatura, esse fio vai começar a crescer com essa curvatura e vai começar a fazer meio que meio que um S. Fica aquele fio ondulado. E se tem uma curvatura muito grande, aí é um fio crespo, porque ele vai fazer meio que um rabinho de porco, ó. Esse zigue-zague. E se a gente cortasse aqui em cima, num corte transversal, e viesse olhar por cima, a gente teria essa visão. Um fio liso, ele é bem circular. Graças a que o nível de implantação dele é essa compressão que é feita aqui. Como não tem nenhuma compressão, ele é liso. Aqui já tem uma compressão, ele é meio achatado. E aqui ele parece um carocinho de feijão elíptico, porque ele tem uma compressão muito grande, ó. Aí fica crespo. E essa imagem tem em uma das minhas aulas que eu falo sobre esse garotinho, que ele tem até um vídeo no YouTube, vocês podem assistir depois, que ele tinha o cabelo bem lisinho e na sua adolescência, ou na sua fase adulta, nem dá para entender se é uma criança, um adolescente ou um adulto, o cabelo dele está cacheado. Isso acontece porque esse nível de implantação aqui mudou, com o aumento da calota craniana. O crânio dele foi crescendo e foi se expandindo essa pele do couro cabeludo e foi, em algum momento, fez essa pequena compressão aqui nessa mudança. Consequentemente, o cabelo dele ficou cacheado. Isso é o que geralmente acontece. Acho que todos nós conhecemos pessoas que, quando criança, tinham cabelo liso e quando passa para a fase adulta, o cabelo fica ondulado. Agora a gente vai falar das principais alopécias que acometem a barba. Eu vou falar só das principais mesmo, nada de ir muito longe que isso, que não há necessidade, que nem aparece em nossos consultórios, clínicos ou salões.
Vamos falar da atriquia congênita. Só homens feios aqui. Essa disfunção ela é caracterizada... Não é uma disfunção, né? Não é doença. É bom a gente lembrar que isso não é doença. A atriquia não é doença. Ela é apenas uma ausência de folículos. Percebam que nessa região onde eu estou passando aqui o cursor do mouse não tem barba. Tá vendo? Tem uma falhinha aqui. E nessa região aqui também. Todo homem que quer ter uma barba lenhador, ele é louco para preencher essas regiões. E eles até procuram ajuda para que a gente estimule o crescimento. Só que nesses casos, desses homens que aparecem com essas falhas, chamada de atriquia congênita, não vai ter jeito. Porque esses fios, eles só podem ser desenvolvidos na fase intrauterina, ainda dentro da barriga da mãe. Se nesse momento que estava dentro da barriga da mãe, esses 4 homens aqui, esses 4 homens não desenvolveram esses fios, não nasceram esses fios, se a gente colocar um microscópio, um tricoscópio, um dermatoscópio, o que seja que vocês queiram chamar, a gente não vai enxergar nenhum fiozinho aqui, nem fio velhos, nada, porque não, de fato não tem. Não, é igual a palma de nossas mãos, não tem fios aqui. Então, se... Ó, o Keanu Reeves, como a falha dele é grande aqui, ó. Aqui também. Aqui, ó. Aqui. Então, se esses indivíduos aparecem no consultório de vocês querendo tratamento, não há. O que pode fazer realmente seria um transplante de fios de outra região e colocar aqui. Aí sim daria certo. Vocês não podem estimular uma região que não há folículos, que não vai desenvolver nada. Vocês vão só frustrar o cliente e vocês também. Ele vai gastar dinheiro, você vai perder tempo e ele também. Então é desnecessário. Segunda alopécia da região da barba. Tricotilomania, que é uma doença compulsiva onde o paciente ele termina por arrancar, como está aqui nessa imagem. Ele começa a puxar, arrancar. E ela vai se apresentar no consultório de vocês como esses círculos redondos, lembrando muito uma alopecia areata. O que vai fazer com que você, de fato, consiga diagnosticar vai ser a tricoscopia, se ele não relatar na anamnese. Se você questionar, ele relatar, não, eu arranco, eu tenho essa condição de ficar sempre puxando aqui, esse ato compulsivo de puxar. Aí vocês já descartam já e vai orientar ele a procurar ajuda psicológica e vai auxiliar junto com um tratamento estimulando esses fios a voltarem a crescer. Porque nesse processo de arrancar, eles podem arrancar junto uma estruturazinha chamada bulge, que é um reservatório de células tronco. Isso acontece bastante nas sobrancelhas. As mulheres elas começam a fazer sobrancelhas toda semana, na design de sobrancelha, e ela vai puxando. Uma hora ela puxa e vem o bulge junto. Se esse reservatório de célula tronco vier junto, não tem mais como nascer um novo fio ali. Então não descarta o crescimento dessa sobrancelha. E aqui é a mesma coisa. Se o bulge estiver vindo junto, não nasce mais fio, vai ficar uma falha para sempre. O que vai acontecer aqui é que vocês vão estimular a crescer. E se ele se negar a falar, que tem uns que se negam a falar, tem vergonha de falar na anamnese, quando vocês forem fazer a tricoscopia, desconfiando da alopecia areata, o achado que você vai encontrar aqui na tricotilomania é o plaqueoticide, que é umas petequias, que são essas manchinhas de sangue. Quando ele puxa, ele deixa essa manchinha de sangue aqui, ó, umas bolinhas de sangue. Então fecha o diagnóstico. Também temos a alopecia areata. O que é a alopecia areata? É uma doença autoimune que faz com que o nosso sistema imune, de forma errônea, enxergue os nossos fios da barba, os nossos folículos da barba, como um agente agressor,
como um corpo estranho e ele vai e ataca, causando assim a inflamação e a queda. Isso pode, a alopecia areata, ela pode acontecer na barba, no couro cabeludo, em várias áreas. Perda de privilégio imunológico. A gente fala que houve a perda do privilégio imunológico. Os folículos que nascem na região da barba e do couro cabeludo, a gente pode dizer que eles são privilegiados, porque nessa região não há uma liberação de substâncias que sejam inflamatórias ao ponto que os linfócitos, nossas células de defesa, nosso sistema imune vá lá e ataque. Por isso são chamados de essa região que eles têm um privilégio imunológico. Só que eles perdem, por algum motivo, eles perdem esse privilégio, que é raro, mas perdem, e esse sistema imune vai lá e começa a atacar. As nossas células de defesa vai lá, libera os linfócitos e começam a atacar esses fios. E quais são os gatilhos que podem desencadear uma alopecia areata? Genética, em primeiro lugar. Se alguém da família desse paciente teve alopecia areata, há uma grande chance dele também desencadear no decorrer de sua vida. Também tem o estresse. Um estresse excessivo, tipo a perca de um parente, o término de um relacionamento, algo do tipo, um estresse no trabalho, uma demissão, coisa do tipo também pode desencadear esses quadros, essas placas de alopecia areata. Ou doenças autoimunes associadas. O cara tem um lúpus, o cara tem alguma doença autoimune ali que também pode desencadear essa alopecia areata. Até uma vitamina D baixa pode desencadear a alopecia areata. E o bom é que em alguns casos ela é uma doença autolimitada, ou seja, ela tem um limite. Ela por si só, independente de tratamento ou não, ela pode voltar ao normal. Ela pode se recuperar. Esse é o bom. E quais são os achados encontrados na alopecia areata? Vamos ver. A gente pode encontrar esses círculos amarelados. Tá vendo aqui amarelo, amarelo, amarelo. Isso acontece devido à oxidação do sebo que foi liberado pelas glândulas sebáceas. A gente vai enxergar esses círculos amarelados numa alopecia areata que já está mais avançada. Não é aquele que já está em 6 meses por aí com alopecia areata e não procurou ajuda ainda. Também a gente encontra o sinal peripilar, que é quase igual o amarelo, isso aqui, mas é um sinal mais acastanhado ao redor do fio, que não deveria ter em fios normais, porque aqui está indicando uma inflamação. Se eu cortasse aqui esse pedaço e levasse para uma biópsia, eu encontraria linfócitos, que são células de defesa, coisa que não deveriam estar aí. Também encontramos os pontos pretos, que são esses fios quebrados abaixo do couro cabeludo. Você encontra ele recoberto de fios pretos quebrados. Ele não chegou nem a desembocar, ele já quebrou ali mesmo. Então o processo inflamatório está bem grande. E por fim, o sinal mais clássico, que são esses fios em formato de ponto de exclamação. Tá vendo aqui? Mais grossinho e aqui é mais fininho, mais distrófico. Isso aqui é o clássico. Encontrou isso, fechou o diagnóstico da alopecia areata. Mas a alopecia areata em si é bem fácil de entender. É só encontrar esse círculo aqui, que 90% dos casos você fecha com uma alopecia areata. Não tem tanta coisa a se fazer, não. Aqui outro ponto de exclamação. Vocês podem encontrar uns fios distróficos, aqueles fiozinhos todo onduladinhos. E é isso. Gente, se vocês assistiram até aqui, por gentileza, me segue aqui no YouTube ou envia para algum amigo de vocês esse vídeo que também está cursando o curso de terapia capilar ou tricologia ou algum curso relacionado a cabelo. Logo mais eu vou gravar a segunda aula, né, que já vou falar dos tratamentos. Acredito que já falo dos tratamentos. Essas são as principais alopécias que acometem a barba.
Tem outros que eu acho que não é tão importante. Um exemplo de uma eu vou citar rápido, que é quem faz lipo de papada. Os homens terminam fazendo esse lipo de papada e esse processo de ou injetar algum líquido ou tentar fazer com algum sugador dessa gordura termina lesionando e causando uma cicatriz ali, definitiva ou não essa alopécia, mas é algo que não tem tanta importância pra gente. E o quanto antes eu estarei gravando uma nova aula e obrigado e fiquem com Deus.